Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer aqui uma pequena introdução sobre exponenciais, tá? Vamos ver aí o conceito básico de exponencial, o conceito básico de equações exponenciais e uma pequena diferença do gráfico, né? Que é para a gente poder entender a diferença gráfica de uma curva de exponencial. Então, inicialmente, quando a gente fala de exponenciais, a primeira coisa que vem na tua mente são os expoentes. E trabalhar com expoentes nada mais é do que trabalhar com potências. É imprescindível que você saiba ou que você lembre, né? Quais são as principais propriedades da potência para que a gente possa aplicar nas questões de exponenciais. Então, quando eu tenho aqui uma potência de forma natural, né, uma base elevada a um determinado expoente, basta multiplicar a quantidade de vezes que o expoente mandar o número que você tem na base. É isso que eu tenho como uma potência comum, ou seja, 5 ao quadrado nada mais é do que 5 vezes 5, que vai me dar 25. Eu tenho também potências com expoentes inteiros, ou seja, uma potência quando o expoente é negativo. Nada mais é do que uma fração de numerador 1 e o denominador, o resultado da potência. Quando a gente fala em potência de expoente negativo, é só você inverter o resultado. Ou seja, 3 ao quadrado, aliás, 3 elevado a menos 2, né? É 1 sobre 9, o resultado de 3 ao quadrado. Daí a gente fala das propriedades da potência. Multiplicação de potência de mesma base, eu tenho que fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Divisão de potência de mesma base, eu faço o quê? Repete a base e diminui os expoentes. Potência de potência, o que é que eu faço aqui na potência de potência? Repete a base e multiplica os expoentes. E aqui eu tenho duas variações, né, de multiplicações com o expoente. Então significa dizer que aquele expoente multiplica cada uma das bases. E divisão com o mesmo expoente, que significa dizer que aquele expoente vai dividir cada uma das bases. Isso aqui tudo é ensino fundamental, tá, pessoal? E aqui embaixo que eu já ia esquecendo, uma potência de expoente fracionário, isso se transforma em uma raiz, onde o denominador vira índice e o numerador vira expoente. Edilson, me dá um exemplo rapidinho aí de cada um, só para memorizar. 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo vai ser o quê? 5 elevado à quinta potência. Você repete a base e soma os expoentes. 4 elevado a 8 dividido por 4 elevado a 3. Você repete a base e subtrai. Epa, 8 menos 3 é 5. E subtrai os expoentes. Quando você tiver uma potência de potência, 5 ao quadrado elevado ao cubo. 5 elevado à sexta potência. Multiplica. E com o expoente fracionário, né? 3 elevado a 4 sétimos. Isso vai ser uma raiz sétima de 3 elevado à quarta potência. Tá bom? Quando eu estiver trabalhando com expoentes fracionários. Isso aqui é tudo que a gente vê lá no ensino fundamental. São propriedades que a gente precisa relembrar. Potência de expoente zero, todo número elevado a zero é 1. Potência de expoente 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então tudo isso são coisinhas que a gente lembra lá do ensino fundamental, tá certo? A gente vai lembrando na medida que vai precisando. E aí eu venho para a parte mais importante, que são as equações exponenciais. Equações exponenciais são equações, né? Só que o x ele vai estar no expoente. E qual é a grande questão que você precisa saber aqui? Que você precisa ter bases iguais para poder resolver os expoentes. Faça algum jeito, dê seus pulos, se vire nos 30, arruma um jeito. Você vai fazer com que as bases fiquem iguais para que eu possa cancelar e resolver os expoentes. Então eu tenho aqui, ó,
2 elevado a x igual a 64. 2 elevado a x igual a 64. Eu tenho que fazer com que as duas bases fiquem iguais. Ou seja, eu vou procurar uma potência de base 2 que o resultado dê 64. Essa é a técnica, né? A dica. Então eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64. Então 2 elevado à sexta potência é 64. 2 elevado a x é igual a 2 elevado à sexta potência. 64 é 2 à sexta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tendo isso, o que é que eu vou ter? Bases iguais. Bases iguais se cancelam. E o que é que sobra para mim? Que x é igual a 6. E aí eu resolvo essa equação exponencial. Veja que é bem simples. Aqui agora, 3 elevado a x menos 2 igual a 9. O Edilson, faça o quê? Faça com que as bases fiquem iguais. Qual é a dica, né? Eu procuro o maior número, 9. Tem alguma potência de base 3 que o resultado dê 9? Tem, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, 3 elevado a x menos 2 é igual a 3 ao quadrado. Você substitui o valor pela potência. 3 ao quadrado é 9. Por que eu fiz isso? Para as duas bases ficarem iguais. Bases iguais se cancelam. E o que é que sobra? Sobra que x menos 2 é igual a 2. Então, x é igual a 2, passa para lá, mais 2, x é igual a 4. E aí você resolveu. Depois que cancelar as bases, pessoal, a parte de cima resolve normal, vira uma equação normal. Ó, vou resolver essa letra D, tá? Vou pular, vou deixar a letra C para vocês. Vê a letra D. 8 elevado a x menos 4 igual a 4 elevado a x mais 1. O Edilson, tem alguma potência de base 4 que o resultado dá 8? Tem não, porque 4 elevado a 1 é 4. E 4 ao quadrado é 16. Não dá. E o que é que eu faço nesse caso? Oxente, mexa nos dois lados. Não existe potência de base 4 que o resultado dê 8. Mas, aí é que vem o grande que da questão, né? Mas, tanto 8 quanto 4 são potências de base 2. Porque 8 é 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8 é 2 ao cubo. Isso elevado a x menos 4. E 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a x mais 1. Tá certo? Então, quando você mexe nas duas bases, você verifica que eu antes tinha bases diferentes. Agora eu tenho bases iguais. Posso cortar? Ainda não. Ainda não, porque eu tenho uma propriedade aqui, ó, para aplicar. Potência de potência. Potência de potência. Então, aplique. Repete-se a base e multiplica-se os expoentes. 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 4, 12. Repete a base. 2 elevado. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 1, 2. Tá certo? Finalmente, o que é que eu tenho? Bases iguais. Bases iguais se cancelam. Bases iguais se cancelam, o que é que sobra? Vai sobrar somente isso aqui. Vou fazer apertadinho, mas vai dar para ver. Vai sobrar que 3x menos 12 é igual a 2x mais 2. E agora é só resolver a equação. 3x menos 2x é igual a 2, passa para lá, mais 12. Então, x é igual a 14. Tá? Resolver equações exponenciais não há dificuldade. Você só precisa fazer com que as bases fiquem iguais. Esse é o segredo. Fazer com que as bases fiquem iguais. E como é que eu faço para as bases ficarem iguais? Use potência. Use o seu conhecimento de potência. É o famoso se vire, meu filho.
Dê seus pulos aí, arruma um jeito. Pense numa potência que você obtenha as bases iguais para que o resultado fique naquilo que eu quero. Vê essa letra E aqui, ó. 125 elevado a x mais 2, 1/5. Eita, meu Deus, como é que eu faço para isso aqui ficar na mesma base? Oxe, é fácil demais. 125 é 5 ao cubo. 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Então, 125 é 5 ao cubo elevado a x mais 2 igual... O Edilson, esse 1/5, se você olhar até aqui de lado, ó, é uma potência de expoente negativo, certo? É 5 elevado a menos 1. É só você inverter para uma potência de expoente negativo. Posso cortar as bases aqui? Ainda não, porque tem a potência. Primeiro resolve ela, ó. 5 elevado a 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 2, 6, igual a 5 elevado a menos 1. Quando tiver direitinho, ó, bases iguais, aí se cancela. E o que é que sobra para eu resolver? 3x mais 6 igual a menos 1. 3x é igual a menos 1, passa para lá, menos 6. 3x é igual a menos 7, x é menos 7 terços. Veja que quando a gente fala em exponenciais, tá certo? A principal base que você tem que saber de exponenciais é resolver equações exponenciais. E como é que eu resolvo equações exponenciais? Fazendo com que as bases fiquem iguais. O Edilson, sim, e aí? Eu faço como? Já falei, procure uma potência, certo? Que quando você resolva ela, quando você transforme ela, dê o número que você queira. Arrume um jeito de fazer com que as bases fiquem iguais. Arrume um jeito. Vê essa primeira questão aqui, ó. 3 elevado a x menos 1 e 81. 3 elevado a x menos 1. Quem é 81? É 3 elevado a alguma coisa. Aí procurar aí. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 3 elevado à quarta potência. Bases iguais se cancelam e você termina o resto. Vê essa questão 2, ó. 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 1. Oxente, Edilson, e agora? Como é que eu vou fazer com que as bases aqui fiquem iguais? Simples. 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4 igual... Aí é como eu digo, você tem que raciocinar, tem que conhecer as potências. Igual a 2 elevado a 0. Oxente, Edilson, por que 2 elevado a 0? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então eu troquei 1 por 2 elevado a 0. Fiz com que as bases ficassem iguais. Bases iguais se cancelam, você resolve a equação que está acima. Tá certo? Então, trabalhar exponencial. Basicamente, eu preciso que você saiba resolver as equações exponenciais. E para resolver as equações exponenciais, é só conhecer as potências. Fazer com que as bases fiquem iguais. Tá certo? Na parte de trás da fichinha, deixa eu só virar aqui, tem mais questões para vocês exercitarem. Fazer com que as bases fiquem iguais, tá certo? Resolver, tá aí, mais umas questõezinhas para você. E falando aqui, relacionada a função exponencial. Aqui eu coloquei a equação, mas é função, tá? Quando eu falo assim em função exponencial, qual é a base que você tem que ter? É que eu tenho uma função onde o x está em cima, no expoente. Tá aqui, ó. F de x igual a elevado a x. Se o seu a for maior do que 0 e diferente de 1, você tem uma curva que ela é crescente. Mas se essa sua base ela for positiva, mas o A estiver entre 0 e 1, né? Nesse meio entre 0 e 1, você tem uma curva decrescente. É como se fosse assim, ó. F de x igual a 2 elevado a x. Eu tenho um A positivo e diferente de 1.
a curva ela é crescente. Se eu tiver f de x igual a 1/3 elevado a x. 1/3 é 0,33333. É um número que vai estar entre 0 e 1. Então eu tenho uma curva que é decrescente. Curva de exponencial nada mais é do que uma curva que não toca no eixo x. É só tu pegar essa dica. Curva de exponencial é uma curva que não toca no eixo x, passa pelo y e cresce infinitamente. Se ela continuar aqui, ó, ela vai chegar cada vez mais perto do x, mas não vai tocar no x. Basicamente, uma curva exponencial é algo que vem muito pequeno e constante aqui, ó. Pequeno, 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 pequeno. E num curto intervalo de tempo, ela cresce de maneira absurda. Tá certo, pessoal? Isso é uma curva exponencial. Algo que vem constante e num breve intervalo de tempo, ela começa a crescer de maneira absurda. Isso se ela for crescente ou se ela vier decrescente também. Ela vem lá de cima, faz a curva, chega aqui embaixo, parece que vai tocar no x, mas ela nunca toca no eixo x, tá bom? Chega bem pertinho, mas não toca. Então essa é a ideia de função exponencial, tá certo? A base, na verdade, né? Falando de um modo bem grosseiro aqui e bem rápido, a diferença é essa. A função quando é crescente, a função quando ela é decrescente. A curva que é crescente, a curva que é decrescente. Dica, curva de função exponencial não toca no eixo x, tá certo? Não toca no eixo x. Chega bem pertinho do eixo x, faz a curva e sobe, tá? Beleza, pessoal? Então aqui está um resuminho assim bem rápido do que você precisa saber a respeito de exponenciais. Tchau, um abraço para vocês. Beijo, fui!